Olá pessoal, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre a importância da teologia. Se você chegou a esse canal através desse vídeo, eu já te convido, se você ama a Bíblia, a Palavra de Deus e deseja se aprofundar no estudo das Escrituras, se inscreva neste canal e acompanhe aqui os nossos vídeos e também mande as suas perguntas e sugestões. Eu peço que você assista o vídeo todo para que você possa refletir naquilo que eu vou falar, para poder concordar ou discordar e a gente ter uma conversa amigável. Primeira coisa é definir o que é teologia. Às vezes a gente pensa que é algo, de outro mundo. A palavra teologia, basicamente, nós podemos definir como um estudo sobre Deus. A gente estuda acerca das coisas de Deus, porque Deus Todo-Poderoso, ele decidiu se revelar a nós. Só temos o conhecimento de Deus porque ele se revelou. E ele se revelou especialmente através das Escrituras Sagradas. E os estudos acerca da sua palavra, das Escrituras, o estudo da doutrina de Deus e do ser de Deus é o que nós chamamos de teologia. Agora, é claro que para algumas pessoas a palavra doutrina ela possa soar um pouco estranho, possa evocar crenças ou conceitos muito difíceis, abstratos. E é claro que apesar de existir conceitos e temas mais complexos do que os outros, não se trata apenas disso. Eu quero que você pense e reflita comigo, teologia, a doutrina cristã, é o conhecimento das verdades fundamentais da Bíblia. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a fonte mais importante da revelação que Deus fez de si mesmo. Outra questão que eu quero levantar antes de continuar é que pode haver pessoas que pensem assim: eu não preciso de teologia, é só ler a Bíblia e pronto. Teologia esfria crente. A gente não precisa de teologia para estudar a Bíblia. Só que se a gente define a teologia como estudo acerca de Deus, eu até compreendo essas pessoas que falam isso, talvez tiveram experiências ruins, com teólogos ruins, que apresentaram de maneira falha os estudos acerca da palavra de Deus. Mas, se a gente olhar por outro lado, todos aqueles que venham conceituar, apresentar, ensinar ou até mesmo refletir alguma coisa sobre Deus, de algum modo ele já está fazendo teologia. Então eu posso dizer que o estudo da teologia ela é inevitável. A questão é, que tipo de teologia nós estamos fazendo? Se é uma teologia ruim ou se é uma teologia que glorifica o nome de Deus. A partir de agora eu quero apresentar para vocês, coloco aqui pelo menos 3 pontos porque a doutrina é importante. Primeiro ponto, para termos um relacionamento correto com Deus. E por que disso? Não podemos conhecer e servir a Deus de qualquer maneira. A Bíblia, ela nos conduz a adorá-lo na forma que ele deseja. Lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deixa eu citar um exemplo aqui. Para que tenhamos um relacionamento adequado com Deus, é preciso crer na humanidade de Cristo. Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Já se levantaram seitas e doutrinas erradas que nós chamamos de heresia, doutrinas que fogem completamente dos fundamentos da fé cristã, que apresentaram Jesus apenas como um espírito que veio a este mundo. E não, ele era 100% homem, 100% Deus. Lá em 1 João 4:2 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Outro ponto muito importante que várias crenças se levantaram ao longo da história, tentando definir que Jesus não havia ressuscitado
fisicamente, que não havia ressuscitado verdadeiramente, mas apenas ressuscitado na mente, na mentalidade dos discípulos. Lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele destaca a crença na ressurreição, quando ele diz no versículo 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, é necessário conhecer a Deus e adorá-lo de modo como ele se revela, especialmente nas Escrituras. O entendimento correto das Escrituras se passa de estudar as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, a importância de estudar a doutrina, é de avaliar as experiências espirituais. Então, muitas vezes nós valorizamos muito as experiências imediatas. A doutrina, ela nos ajuda a avaliar todas as experiências que nós temos à luz das Escrituras, que é a única e suficiente regra de fé e prática, conduta do cristão. A teologia não esfria o crente, a boa teologia ela não faz isso, mas ela conduz a um entendimento e uma maturidade das nossas experiências espirituais. Pelo contrário, a gente não deve ofuscar os dons espirituais ou não buscá-lo. Precisamos buscar ter experiências com Deus. Essas experiências devem ser conduzidas e direcionadas, avaliadas pelas Escrituras. O terceiro e último ponto desse vídeo que eu trago para vocês é que é muito importante estudar as doutrinas da Palavra de Deus, porque ela nos ajuda na defesa da fé. Aquilo que nós chamamos de apologética, né? Apologia da fé cristã. Um bom estudo das doutrinas da Palavra de Deus nos auxilia na defesa contra os ensinos errados, equivocados, heréticos, que ferem os fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo traz um conselho muito importante para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 2 e 3. Ele diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja, será que não vivemos esse tempo também hoje? Muitas pessoas que amontoam para si, como Paulo diz, doutores conforme os seus próprios desejos, sem suportar a sã doutrina, ou seja, uma doutrina sadia. Mas precisamos, obviamente, com longanimidade, ou seja, com paciência, com doutrina, pregar a palavra. E para te ajudar na sua caminhada, no seu crescimento espiritual, eu sempre deixo aqui na descrição indicações de bons livros que podem te auxiliar no entendimento da palavra de Deus, no conhecimento das doutrinas. Então dá uma passada aqui na descrição, posso deixar também fixado no comentário e dá uma olhada nesses livros que você pode adquirir e também estudar. Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você, que Deus continue te abençoando e que venhamos continuar tendo uma fé que pensa, que busca se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus e com certeza ter experiências maravilhosas com Ele. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.